LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Não há novidade. A comunidade LGBT já é de conhecimento geral, porém não de compreensão total. A homofobia é a forma de preconceito que mais mata em nosso país. O número de homicídios com vítimas LGBTs é assustador e preocupante, tendo o ano de 2016 como nosso maior recorde, com aproximadamente 340 mortes ao longo do ano, todas elas de forma violenta e preconceituosa. Esse preconceito não tem sempre um final tão trágico, mas definitivamente estraga a vida de inúmeras pessoas que são julgadas apenas por suas formas de amar ou de não se encaixar aos padrões que a sociedade vive nos empurrando até quando ainda nem chegamos a esse mundo. Apenas na cidade de São Paulo existem cerca de 1.500 LGBTs vivendo nas ruas, pessoas que são rejeitadas por suas famílias ou despejadas de suas casas por fazerem parte dessa comunidade. Um projeto recente que abriga e ajuda pessoas que sofrem dessa situação é chamado de Casa 1, e é dela que nós vamos falar hoje. Bom, hoje estamos aqui com o Irã, o dono da Casa 1, e a gente vai fazer uma entrevista com ele para saber mais sobre esse abrigo aos LGBTs. Bom, como surgiu a Casa 1 e por que o projeto leva o nome de Casa 1? O projeto começou em 2015, eu comecei a receber jovens que tinham sido expulsos de casa no meu apartamento. Veio um pouco da necessidade que eu sentia em fazer individualmente o que eu acredito pro coletivo. E aí eu entendi que eu precisava fazer algo de forma individual. E aí eu comecei a receber, eu recebi quase 50 pedidos em 2 dias. Eu publiquei numa rede social, no Facebook. E a partir daí começou a vir a ideia de abrir propriamente um centro de acolhida. Eu montei o projeto da Casa Social, e aí ele estruturado como Casa 1. O nome veio grande parte pela ideia de início, de colocar em prática as coisas. E a ideia de ser um centro cultural é também viabilizar ideias, né? Então a gente tem muito projeto bacana da turma LGBT, mas que não encontra espaço ou não tem um suporte. E aí por isso da ideia de Casa 1. Com a fila enorme de espera de LGBTs, o que não entra no processo de seleção de quem entra são os padrões. Convivem na casa diversos tipos de gostos, costumes, condições financeiras ou intelectuais, e todos compartilhando do mesmo objetivo: reconstruir sua vida e conquistar seu direito de moradia livre, sem preconceitos e expulsões. O que aconteceu, o que houve para você vir a ser acolhido na Casa 1? Então, é uma coisa muito interessante que eu sempre escutei de muitas pessoas. Porque a gente acha que o preconceito, particularmente, está muito ligado à pobreza, à falta de informação, de conhecimento e tudo mais. Mas isso prova viva que não é isso. Porque, por exemplo, eu tenho 20 anos, né? Eu não sou daqui, eu sou de BH. Eu vim de uma família relativamente muito boa. Eu morei fora, fiz faculdade fora, fiz gastronomia em Milão e tudo mais. Ou seja, eu tinha um padrão de vida muito bom. Sim. Minha família também. Ou seja, minha mãe é chefe, minhas tias estudaram fora, falam francês, falam italiano, minha avó é artista plástica e tudo mais. Mas mesmo dentro de um ambiente que aparentemente é tão rico financeiramente e culturalmente, né, no serviço geral, analisando essa diferença de uma família que tem posses materiais e oportunidade de estudos, com uma família de periferia, o preconceito existe do mesmo jeito, entende? Tanto que eu fui estudar fora e dentro disso minha mãe e meu padrasto não aceitavam que eu era gay, né? Porque eu sou o único gay da família. E dentro disso acabou que eu fui desligada da família por conta disso. Então, foi esquecido. Exatamente. Eu fui literalmente desligado, cortado da família. Eu não pertencia mais àquele âmbito familiar. Então, dentro disso, eu já não tinha mais uma casa pra morar, já não tinha mais dinheiro pra sobreviver. Então eu tive que me virar por conta disso.
E o que é necessário para uma pessoa ser acolhida? E se tem um tempo limite para ela ficar na casa? A gente é uma casa de passagem, então a gente tem um prazo máximo de 3 meses. A pessoa tem que ter entre 18 e 25 anos e ter sido expulsa de casa. Infelizmente, a gente teve que estabelecer esse perfil por conta de volume, então a gente não seria muito... E a questão de ser maior de 18 anos é por uma questão de legislação. O Estatuto da Criança e Adolescente não permite que a gente receba menores de 18 anos. Na verdade, ninguém. Só quem pode fazer a acolhida de menor de idade é a Vara da Infância e da Juventude. Ah, tá. E como é que a pessoa passa por um processo para ser acolhida? Como é? Ela vai passar por um processo de triagem que vai se dar com os psicólogos e os médicos. Acontece sempre às sextas-feiras. E a partir dessa avaliação a gente entende se realmente esse espaço é o ideal para ela. Porque muitas vezes assim, às vezes é um conflito familiar, não é uma expulsão de casa, então uma mediação de conflito, uma estruturação com grupos de diversidade, com grupos de pais avaliam LGBT, os casos. Já resolve. Tem alguns casos que são mais severos, então que tem uma questão de saúde mental muito forte, a gente faz um encaminhamento para residência psiquiátrica. Então é uma avaliação bem 1 a 1, ela também é um processo longo, então a gente tem triagens que chegam a durar 2 horas, 2 horas e meia, para realmente a gente entender o que passa com a às pessoa. vezes a gente tenta ajudar e acaba atrapalhando no processo, né? Inicialmente, o movimento era conhecido apenas por GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Porém, houve um grande crescimento e as pessoas começaram a questionar as diferentes ramificações e identidades, fazendo com que o movimento adquirisse outros tipos de orientações sexuais. Aliás, o termo foi oficialmente alterado de GLS para LGBT em uma conferência nacional realizada em Brasília, no ano de 2008. Assumir-se homossexual é bem difícil. E aí eu queria saber como foi pra você se assumir pra si mesmo, não só pra sua família, mas como foi o seu caso? Então, é bem peculiar, porque geralmente a maior parte, né? Não posso falar generalizando, porque isso é uma coisa muito boa, mas geralmente a gente faz parte desse meio LGBTQIA+, a gente sabe quando a gente é criança, sabe? A gente se sente diferente. Sim. A gente não consegue se enquadrar no que a sociedade impõe como menino e menina. Sim. Tipo, o menino gosta de azul, a menina gosta de rosa. Então eu nunca Você já não se encaixava. Eu não encaixava, nisso, sabe? Eu gostava de uma cor que não era azul nem rosa. Eu gostava de brincar com uma coisa que não era nem de menino nem de menina. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, que eu fui entender que, embora eu não gostasse nem necessariamente do que os meninos faziam, nem do que as meninas faziam, eu me apaixonava e me sentia atraído por meninos. Então foi uma coisa que, eu já sabia que era diferente, mas eu não sabia ainda o porquê, o como era e tudo mais. Então, como você disse, com 11 anos, mas quando você sentiu que 11 anos você viu isso, mas quando foi a hora que você sentiu que você poderia expor para sua família e como foi a aceitação da sua família? Quando eu fiz mais ou menos uns 14 anos, que eu já tava começando a ter nossa namoradinha e tudo mais, e aí um dia eu saí de casa e eu tinha brigado com minha mãe, porque ela falava que as pessoas com quem eu andava não eram boas pessoas, porque eram gays e lésbicas e tudo mais. Então ela já estava associando que, olha, meu filho é diferente, ele anda com gays e lésbicas, então provavelmente ele é gay. Já tava associando. Exatamente. Então ela queria me privar de entrar em contato com pessoas que eu me identificava, né, no senso geral, me identificava no grupo. E aí eu saí de casa e fui pra uma festa e tudo mais, voltei, tipo, 2 dias depois. Sem dar notícia, sem falar nada. E aí quando eu voltei sem chave. Exatamente. E aí quando eu voltei, ela perguntou onde eu tava. E eu falei, eu tava na casa do meu namorado. E aí, claro, ela ficou em choque, ela chorou e xingou. E foi horrível, mas... E aí depois disso, o nosso laço, que já não era muito forte, basicamente acabou ali. A
A gente sabe que a Casa 1, se você quiser responder essa pergunta, a gente sabe que a Casa 1 ela vive de doações, como o nosso colégio mesmo. Só que assim, tem outras coisas que não se paga com doação de objetos, como aluguel, água de conta, luz, enfim. Você pode responder como vocês quitam essas contas? Então, a gente tem vários processos, né? O primeiro, a gente teve um financiamento coletivo que custeou o aluguel pelo período de 1 ano, mas já vai dar agora em dezembro. E aí, para o aluguel do próximo ano e desse novo espaço anexo que a gente tem no Centro Cultural, foi parcerias com marcas. Então, em junho, a gente teve a parte das vendas do Doritos Rainbow e parte das vendas do Skol. Da Skol, uma latinha de diversidade, que vai custear esse espaço de aluguel. Já as contas de manutenção da casa, alimentação, alimentos perecíveis, conta de luz, água, internet, tudo isso é por meio de contribuições financeiras. A gente tem um financiamento recorrente, né? Então é um financiamento que as pessoas contribuem entre 20 e 150 reais mensais. Que a gente hoje consegue cerca de 10 mil reais, que custeia uma parte da grana. E o restante eu ainda produzo, eu sou jornalista e produtor de conteúdo, eu faço freela e aí eu custeio outra parte. Então é por doações tanto de dinheiro quanto de objetos. Isso. Dia 17 de maio, celebramos o Dia Internacional contra a Homofobia, data comemorada pelo mundo inteiro. Foi nesse dia, em 1990, que a homossexualidade deixou de ser uma doença pela ciência e se tornou finalmente o que ela sempre foi, apenas uma expressão saudável da sexualidade humana. Uma vez eu estava na fila da merenda e um menino me jogou uma sopa quente. Um prato de sopa quente. Ele virou a sopa na minha cara. Porque eu estava falando com a minha amiga. E ele se virou pra mim e jogou aquele prato de sopa quente em mim. Porque na cabeça dele eu tinha que agir como homem. Falar com voz de homem. Ser homem. Ai, show! Sou feliz, sou drag, sou bonita, bebê. E não sei se você quiser responder, mas como é esse contato agora com a sua mãe? Então, O sentimento que você tem por ela é normal, não é? Então, é uma história muito peculiar, porque por causa desse evento, né? Dessa coisa, eu ser gay, que nem eu falei, eu fui cortado da família. Então, dentro disso... Você não tem contato com eles? Exatamente, eu fui morar fora, e aí primeiro eu fui morar com minha avó, e depois fui morar fora, e tudo mais. E eu voltei, tem muitos anos que eu não falo com a minha mãe, e as pouquíssimas vezes que a gente falou, a gente brigou. Até porque eu fui expulso de casa por conta disso, por conta do meu padrasto também, porque eu era na casa do meu padrasto não aceitava. Não faz muito sentido, porque minha mãe não era meu pai, mas... Isso que tem muitos casos que o padrasto meio que faz a cabeça da mãe, e a mãe acaba... Exatamente. Meu padrasto falou com a minha mãe que ou eu ia embora de casa ou eu ia embora. E aí ela foi lá e falou que era pra eu ir embora de casa. Você tinha 14. Você foi embora de casa com 14 anos? E como é a vida dos moradores? Eles participam dos projetos? É livre? Como é? A ideia da casa, a gente trata menos a casa como um centro de acolhida e mais como uma república de acolhida. E ela tem uma estrutura bastante similar de uma república estudantil regular. Então, eles vão ter, cada um tem a sua chave, eles não têm hora para entrar, não tem hora para sair, eles não têm nenhuma regra específica de obrigatoriedade na participação das atividades. A única regra que eles têm é que eles têm que manter a casa organizada. Então eles preparam a alimentação, eles limpam, eles organizam, porque faz também parte do processo deles aprenderem para daqui 3 meses, quando eles forem para o espaço deles, eles saber fazer também, né? Bom, eu gostaria de falar que nossa escola doou 3 caixas aqui pra eles, se você quiser agradecer. Sim, muito obrigado. Assim, e uma das coisas que a gente sempre fala em todas as formações, em todos os processos, que assim, tudo ajuda, sabe? Mínimo de tempo de vir passar 1 hora por semana aqui, fazer atividades de doações de pequenas coisas e tudo é auxílio, sabe? Pequenas atitudes são grandes coisas. Sim, você sair, você comprar uma coisa, você tirar uma coisa do seu universo pra doar pra alguém já é um grande passo, sabe? Então, isso é muito importante pra gente.
Pierre, você pode contar um pouco mais sobre a porta, que parece uma coisa artística, mas querendo ou não tem um significado mais profundo? Então, essa porta tem o registro de todas as pessoas da comunidade LGBTQI+, que foram assassinadas no ano de 2007. Então ali você vai encontrar o nome dela, a idade e como ela foi assassinada. Muitas foram assassinadas na rua, outras pela família, pelos namorados ou namoradas, violência no contexto geral. Então tem todo um significado. Não é só uma coisa artística. Exatamente, pela quantidade de pessoas que tem ali na porta. Que infelizmente a Casa 1 não pôde acolher. Exatamente. E considerando que o fato que todas as pessoas foram assassinadas só nesse ano de 2017. Sim. Então assim, só que a gente registrou é uma porta bem grande. Sim, com vários nomes. É em números, e só no começo de 2017. Exatamente, a gente tá basicamente um pouco depois da metade do ano. Então é um que é muito mais artístico do que uma porta com nome. Sim. Ali a gente tem essa coisa da luta LGBTQ, a gente tem essa coisa da violência, do sangue que é perdido contra isso, da família que não aceita, das pessoas, da comunidade no senso geral que olha pro senso LGBTQ como uma coisa bizarra. Sim. Quando na verdade a gente é só parte dessa comunidade faz inteira. parte da sociedade, vocês são normais como todo mundo, que todos somos iguais. Eu acho muito importante a conscientização, principalmente nas escolas e pras crianças, porque quanto mais cedo elas notarem que isso é normal, no futuro aquilo vai ser mais normal ainda. Sim, vai gerar menos preconceito. E é normal, de fato, sabe? Eu acho que seria maravilhoso um dia quando a gente não precisasse mais explicar isso para as pessoas. Claro. E é aí que a gente te pergunta: quantos mais terão que virar estatísticas até existirem mais Casas 1? Visite, colabore, inclua e participe. Nós só venceremos o ódio com amor.